Essa cultura de growth implementada no marketing, eu acho que é quase que uma consequência da evolução do marketing. Mas você acha que isso é uma pressão? Não cabe mais colocar o marketing como só despesa, precisa gerar resultado? Para mim, não é pressão. A função do marketing sempre foi gerar mais receita e gerar mais venda. Hoje a maioria do pessoal ainda, enfim, toma decisão ainda com modelo de atribuição e muitas vezes ainda last click, né? Todo mundo que tá no marketing aprendeu, porque o mercado ensinou a gente, que o last click era o modelo ideal. Se você não tem a capacidade de olhar para isso criticamente, entender as novas ferramentas do mundo atual, experimentar e tentar mudar o teu mindset baseado em dados, se tem algo que funciona melhor do que já funcionou outras coisas no passado, você vai ficar estagnado. Se tem um concorrente que está conseguindo aprender rápido e entender os ROIs, o ROI ou a incrementalidade real de cada canal e conseguir girar todo o marketing mix dele na direção de ser mais eficiente, de ser mais rápido, de melhorar a jornada, de reduzir o CAC, de crescer mais rápido do que você, cara, qual que é a cobrança natural? Você precisa fazer também. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Martech Leaders, o podcast onde a gente aborda todo o tema de Martech, um pouquinho de inovação, e hoje vamos falar muito de atribuição, Marketing Mix Model. Eu sou Bruno Simões e como sempre estou aqui com meu parceiro, Bruno Stefano. Fala pessoal, hoje a gente tem como convidado o Bernardo Marota, ele é diretor de marketing na Cogna Educação, mas tem mais de 20 anos de carreira aí no mundo de marketing e com muito prazer a gente convidou ele aqui para explorar alguns temas ali que são um pouco cinzentos na nosso dia a dia do marketing e ajudar a desmistificar também algumas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, começando para pedir para você se apresentar e queria também pedir para você falar um pouquinho como é que você enxerga essa transformação do marketing, né? Você está há quase 20 anos nessa brincadeira e hoje em dia a gente está falando, será que o marketing morreu? Será que o growth entrou no lugar? Ou será que ainda tem a gente tem um saudosismo ainda de achar que o marketing é como a gente viu há 10, 15, 20 anos atrás? Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, entrando um pouquinho na minha jornada e na minha experiência de marketing, né? Acho que tive a sorte aí de, desde o início da minha carreira, já trabalhar com marketing digital. A gente sempre brinca que marketing digital naquela época não era bem um digital de hoje, né? Mas ser digital na minha época era anunciar nas páginas amarelas online. E eu comecei minha carreira numa empresa que habilitou a internet banda larga no Brasil, que era a NET, né? Então eu peguei inclusive o lançamento da banda larga, e aí eu vi todo esse movimento de crescimento para o digital, e posicionei toda a minha carreira nesse período de desenvolvimento do digital, aprendendo muito nisso. Sempre fui um cara muito data-driven, né? Sempre busquei muito essa coisa de entender o dado, mas obviamente essa curiosidade ela foi crescendo no tempo. Pegar o marketing tradicional, né, daquela época, a gente tinha à disposição muito mais mídia de massa do que a mídia programática, né? A mídia programática veio bem depois. Então acho que isso é um dos motivos, inclusive, desse movimento de transição, né? Ainda na NET eu tive a sorte de liderar os canais digitais, a implementação dos canais digitais, né? E-commerce, WhatsApp, aplicativo. E aí a NET sempre teve um pensamento muito à frente do tempo. Lá eu liderava o time técnico também, né? Então o desenvolvimento do software ficava dentro do marketing, que era um pensamento bem à frente do tempo, né? Isso lá em 2012, né? A gente já tinha metodologia ágil implementada, né? Então era muito legal. Isso fez eu me aproximar muito de Martech, né? Muito de tecnologia. Nem tinha esse nome na época. Se pegar grandes empresas no Brasil hoje ainda não tem uma liderança sênior de Martech, né, no C-Level, e não tem uma liderança sênior de Martech na sua grande maioria. Mas lá eu já fazia parte desse trabalho de Martech sem saber que era Martech, né? Porque eu estava desenvolvendo tecnologia dentro do marketing. E aí depois a Claro comprou a NET, acabei assumindo a parte de estratégia e marketing digital da Claro também. Fiquei mais uns 2, 3 anos na Claro, até sair de lá e de fato vim para uma cadeira que era pura Martech, né? Minha primeira posição na Cogna foi diretor de Martech.
E eu não tinha a parte de performance, assim como eu tinha na Claro e na NET, né? Assim, eu não era responsável... Existia Martech ou justamente você entrou lá como um visionário, na verdade, né? Criando Não, uma nova área lá dentro. o visionário, na verdade, foi o meu chefe que criou a área do zero, ela não existia, e ele me contratou para formar a área. Eu cheguei para montar a área de fato, né? Ele tinha a visão, que era uma visão dele de mercado, ele tinha feito alguns benchmarks, e aí ele falou, pô, eu quero ter uma área de Martech. E aí ele separou a área de dados, tecnologia e a parte de CRM também estava nessa área, a parte de SEO também estava nessa área. Então eu cheguei na Cogna liderando só a tecnologia, basicamente, e aí tinha um pedacinho ali de CRM e SEO. Logo depois, cara, mudou tudo na empresa. Cara, a Cogna é muito dinâmica, né? Acho que passou 4 meses que eu fiquei fazendo um trabalho lá de organização dos dados, construção do data lake, essas coisas mais tech mesmo. Tá colocando a mão na massa, assim, ou não? Você montou time, Montei trouxe time. engenheiro? Mas, cara, boto mão na massa também. Cara, eu gosto de botar a mão na massa, entender onde está o erro, o que está funcionando, o que não está. Acho que a gente tem que fazer de tudo um pouco. Aí eu troquei de chefe, cara, assim, ó, a empresa mudou, esse meu chefe virou vice-presidente de experiência e a empresa definiu juntar o marketing com vendas. E aí o novo líder de marketing e vendas, que a gente pode chamar de líder de growth, que era o novo vice-presidente, ele me convidou para assumir a parte de performance também. E aí foi bom, porque eu já tinha tido um tempo de construir toda a parte técnica. Então, pô, muito melhor você virar um piloto pilotando o carro que você era o mecânico. Você viu lá, né? Então, pô, foi uma experiência bem legal. Mas pegando a pergunta sobre a transição, né, de marketing para growth, se marketing vai morrer, se agora é tudo growth... Cara, eu acho que a essência continua sendo marketing, mas com o update desse olhar de growth, com um framework de olhar para os dados, construir hipóteses, ser ágil no processo de aprendizagem, trazer essas hipóteses, experimentar com o mercado, né? Experimentar com o seu cliente, não ter medo do erro. Então, essa cultura de growth implementada no marketing, eu acho que é quase que uma consequência da evolução do marketing, né? Mas você acha que isso é uma pressão por redução de despesa e geração de receita? Você colocando, né, aproximando o marketing de vendas, você acha que isso é exatamente pela... Não cabe mais colocar o marketing como só despesa, precisa gerar resultado? Cara, assim, eu tenho uma visão um pouco menos romântica do que a maioria dos líderes de marketing. Para mim, não é pressão. De fato, a função do marketing. Sempre foi. Né? Por algum tempo, a ausência de informação e mensuração, as pessoas tinham que aceitar aquele status, aquele estado de que eu não consigo dizer se uma campanha de mídia de massa ou uma campanha de branding, quanto que ela deu de ROI. Né? Eu estou falando de muito tempo atrás. Né? Então, cara, mas sempre se esperou, né? A função do marketing sempre foi gerar mais receita e gerar mais venda. Para que você quer ter uma marca amada, adorada? Né? Para vender mais, para ser melhor que o seu concorrente, para gerar mais receita, né? Para ser mais eficiente, para reduzir o seu CAC. Né? Eu acho que nunca teve outra função. Essa é a minha visão do marketing. Eu nunca fui um marketing mais romântico. Né? Mas aí, porque antigamente era mais difícil mensurar. Né? Exato. Então, com a digital, e aí você pegou exatamente essa onda inteira, né? Desde o começo do digital, que era a internet, né? Você falava que era profissional de internet, e aí virou digital, marketing digital, e aí estão falando de growth. Mas aí, você hoje em dia consegue ver com mais clareza. Né? E antigamente talvez você não tinha. Você fazia uma campanha e dava um tiro. Então, exatamente, é isso. Assim, quando você volta lá no marketing tradicional, normalmente você, né, há muito tempo atrás, você olhava o seu investimento e, cara, o seu fundo de funil ali, quanto você gerou de receita. Né? Tudo que navegava nesse meio, entre o topo e o fundo, era, cara, muito complexo. Você não tinha ferramenta para trazer insight, para trazer mensuração. Mesmo que baseado em correlação, era difícil. Né? Quando você vem para a mídia programática, você vem para o mundo de a implementação de marketing mix modeling, sair do modelo de atribuição isolado. Né? Eu vou usar só um modelo de atribuição, seja ele qual for. First click, last click, time decay, o que você quiser. Ainda assim, é um modelo que tem, cara, vai considerar 1 ou 2 pontos de contato e vai fazer uma conta 50% para um lado, 50% para o outro, ou vai pegar o last click 100%. É uma correlação pura, direta, mas simples demais, né? Então, acho que esse movimento ele foi meio que a evolução do marketing. Né? Eu não vejo como só pressão, é que
o mercado é dinâmico, né? Então, Sim. se tem um concorrente que está conseguindo entender, aprender rápido, entender os ROIs, o ROI ou a incrementalidade real de cada canal e conseguir girar todo o marketing mix dele na direção de ser mais eficiente, de ser mais rápido, de melhorar a jornada, de reduzir o CAC, de crescer mais rápido do que você, cara, qual que é a cobrança natural? Você precisa fazer também, né? Então, eu acho que essas coisas elas acontecem no tempo por uma questão de dinamicidade do mercado, né? E aí, dinamicidade também do conhecimento, porque a gente vai empilhando conhecimento, né? Então, a nossa base sempre foi a que era possível para aquela época. Né? Há 20 anos atrás, você lembra de ter discutido Market Mix Modeling? Cara, já existia, mas a gente não discutia. Por quê? Porque não tinha ninguém usando, não era tão difundido assim, era complexo, era caro. É assim com a tecnologia. A curva de tecnologia, tem os early adopters ali, ela vai... Própria AI, né? A gente tá falando de AI agora, mas, cara, já tem, AI é um negócio de 50, exato, 80 anos para trás. Agora, ela tá acessível, disponível, as pessoas estão conhecendo cada vez mais, e estão usando, tá entregando valor. Então, essas coisas, elas vão crescendo no tempo. Então, para mim, o marketing continua sendo muito relevante e acho que sempre será, porque a gente tem que se diferenciar dos nossos competidores, né? Só que ele vai adicionando novas layers de conhecimento, né? E o Growth, para mim, foi, cara, uma layer muito importante de estratégia, de trazer dados para a mesa, de trazer um framework ágil, que no passado não era tão necessário, digamos assim. Você não tinha. E coloca aqui um ingrediente que é a velocidade de transformação do mundo e do comportamento do consumidor, né? Então, se você pega as últimas revoluções, elas demoraram 100 anos, 200 anos, né? A revolução digital demorou 40 anos. A gente está numa revolução agora de AI. Cara, muito provavelmente a gente vai viver revoluções de anos em anos, né? Não mais de décadas em décadas, séculos em séculos. Aí você pega o consumidor, que antes comprava no ponto físico somente, e só tinha 2 tipos de mídia, 3 tipos de mídia, rádio, TV e jornal. Agora você tem um consumidor que o Google, inclusive, usa, que não é mais os 4P, são os 4S. Tem o Missy Funnel, né? Exato. Então, cada um cria um playbook, um framework diferente, mas para tentar entender essa nova jornada e esse novo momento de mudança do consumidor, que é muito rápido. Eu fico refletindo muito sobre AI, por exemplo. O quanto que os assistentes e os agentes serão capazes de comprar por você, né? Semana passada, o Google lançou um protocolo permitindo que os agentes tenham a habilidade de pagamento entre si, né? Um protocolo de segurança para que eles se comuniquem e consigam pagar por você. Ou seja, ele vai ter uma wallet que você vai predeterminar quanto que você põe de crédito lá. E aí vai ter a senha. Ele vai ter a senha. Ele vai ter a forma de pagar por você, né? E aí, cara... Você fazer um pedido por áudio no WhatsApp, cara, repõe lá os itens que estão faltando lá em casa, ou os itens que eu comprei semana passada, porque normalmente eu consumo a cada semana e acaba mesmo. Tá lá. Quem fez a entrada no seu e-commerce não foi mais a pessoa. É o bot. Cara, e aí, como é que a gente vai viver no marketing nesse mundo, né? Mas aí eu te coloco também uma outra reflexão, né? É o que você falou, tem cada vez mais tecnologia, a gente olha no mundo de Martech, mais de 15, 16 mil soluções de Martech, e tem uma mídia surgindo a cada vez, formato e tal. Então, assim, a sensação que tem uma alta dispersão. E você numa cadeira que precisa executar, precisa gerar resultado, como é que você trabalha para focar e ver o que é hype e o que é, cara, só modinha que não vai, né, que não vai dar resultado, e o que é hype que vai gerar resultado? Perfeito. Cara, aí vem muito o processo de experimentação e essa cultura de CRO mesmo, né? Então, se você tem esse processo estabelecido com o time, você tem esse processo de criar experimentos, de fato colocar o experimento na rua, mas do ponto de vista científico mesmo. Pô, o que eu quero com esse experimento? Quais são os KPIs que eu vou medir? O que é sucesso? Né? O que deu errado? E aprender com isso. Assim, o mais importante não é nem o resultado final mesmo, positivo, né? Porque, cara, é muito duro esse processo, né? Você faz 100 experimentos, você acerta 2. Né? E quando você fala de CRO, você não está falando especificamente de, cara, vou colocar uma experiência para esse cliente aqui, né? Teste AB clássico. Você está falando de CRO como uma cultura que você vai colocar em atribuição, que você vai fazer teste em qualquer coisa. O time de CRO, para mim, ele é cross
todas as áreas do marketing. Ele deveria ser, né? Exatamente por conta disso que o Bruno acabou de falar. Não é só sobre criar uma jornada diferente, né? Mudar a ordem do formulário, tirar um campo do formulário, trocar o botão de lugar, reduzir as etapas, tirar a fricção do processo. Não é sobre isso somente. É, de fato, um processo de experimentação de tudo, né? Experimentação da sua comunicação. Então, tem algum buzz rolando, tem alguma trend rolando de comunicação que faça sentido para sua marca? Por que não experimentar? Não necessariamente vai funcionar para sua marca, mas se faz sentido, tá dentro do que você pensou para a identidade da sua marca, por que não experimentar? E aí você tem que ter esse frame, vou experimentar pequeno, vou entender se deu certo eu escalo. E se não der certo, você teve um baita aprendizado. Exatamente. Você sabe que não funciona. Exatamente. Por isso também da visão de você fazer isso de forma científica, né? Ou você escrever o seu documento, porque isso vai virando um playbook de todo o aprendizado do time, do que já foi experimentado. Isso é um documento, né? Então, esse processo ele tem que permear tudo no marketing. E aí, o que você falou de dispersão, concordo muito, né? Mas como é que eu posso morrer abraçado com uma ferramenta que eu decidi há 3 anos atrás só porque eu decidi, né? Então, essa capacidade de aprender a reaprender é uma das principais skills do mundo atual, né? Vou dar um exemplo de atribuição. Todo mundo que está no marketing aprendeu, porque o mercado ensinou a gente que o last click era o modelo ideal, o melhor. O Google ensinou para todo mundo isso. Exato. Não, acho que não só o Google, acho que o mercado digital como um todo, né? Mas, obviamente, alguns canais, eles tinham uma vantagem com isso muito grande. Se você não tem a capacidade de olhar para isso criticamente, entender as novas ferramentas do mundo atual, experimentar e tentar mudar o teu mindset baseado em dados, se tem algo que funciona melhor do que já funcionou outras coisas no passado, você vai ficar estagnado. Então, para mim, esse é o principal ponto. Como que eu consigo aprender a reaprender o tempo todo, né? É difícil. Mas aí nessa cultura, né? Como é que você também deixa o time, deixar eles errarem, né? Você test and learn, fail and learn, e você tem uma cultura que não teme a frustração. Como é que você pratica isso também, né, com o teu time? Deixando eles errarem, mas erra até aqui, ou é uma coisa? A gente tem uma cultura muito de test and learn, de autonomia lá. A gente só não pode confundir a autonomia com independência, né? Então, tem um playbook, né? Tem um jeito de trabalhar. Você quer fazer um teste? Sim, é um teste controlado. Você não pode pensar num teste e colocar para 50% do público, algo que você não sabe se vai dar certo. Porque se der errado, você está destruindo o valor. Você tem que testar em ambiente de teste, com volume de teste, que seja capaz de te dar uma informação estatística confiável, para depois você definir no rollout do teste, na implementação, chegar no impacto que você calculou ali, né? Então, eu acho que esse tipo de trabalho e modelo de trabalho permite com que todo mundo experimente suas ideias, né? E mais do que isso, cria uma cultura, de fato, de não ter medo do erro, né? Então, a gente brinca lá, inclusive, que a parte mais legal é você dar risada dos erros, né? E dos aprendizados também. Porque, cara, muitas vezes você tem um viés na sua cabeça, né? Acreditando que você sabe muito sobre o target. Cara, mas a realidade é que você não sabe nada, né? As coisas estão mudando muito rápido. Não dá para você se apegar a algo que você sabe. Eu, às vezes, acredito numa coisa e normalmente, quando eu vou pro teste, o que eu acreditava era o que deu errado. Assim, eu tenho essa experiência. Essa não é uma frustração, é quase que um aprendizado mesmo. Quando eu gosto muito de uma coisa, né, muitas vezes o time vem com um layout e me mostra lá. Cara, olha essa nova identidade, olha esse layout, olha esse fluxo. Cara, tá lindo. Eu falo, tá lindo, mas eu penso dentro de mim. Esse vai ser o perdedor. Tá lindo, tá perfeito. Eu adoraria ser o usuário navegando naquela interface. Mas provavelmente vai ser o perdedor. Por quê? O meu cliente, o meu público gosta de uma outra coisa. E eu já quebrei a cara em testes, assim, que eu aposto num modelo e é ele que dá errado muitas vezes. Entendeu? Mas você tem uma ferramenta boa, né? Às vezes vem aquele achismo, né? Sai numa reunião, alguém trouxe uma ideia, às vezes tem um cargo mais alto. Não, então você fala, tudo bem, vamos testar. Né? Exato. E aí depois você traz de volta e fala, sem vaidade nenhuma, mas teu teste deu errado. É isso. E tudo certo. E agora vamos fazer de novo, né? É isso. Então, esse processo é muito rico, né? Porque,
Cara, um dos principais maneiras de você crescer, né, o resultado, é você fazer o seu time crescer do ponto de vista de aprendizado, né? Em vez de a gente ficar nas mesmas discussões ou apegado aos mesmos problemas, ou simplesmente se sentindo frustrado porque uma opinião que a gente tinha sobre algo não era o melhor caminho, pô, a gente desapega disso, traz os experimentos para a mesa e discute dados e fatos, né? Discute o que aconteceu. Então, só eliminar esse tipo de discussão, né? Quem nunca entrou numa reunião que tem 5, 6 pessoas discutindo problemas ou opiniões? Haja visto que a gente está vivendo num mundo altamente polarizado, né? Então, sempre vai ter alguém que, cara, tá muito pro lado direito ou muito pro lado esquerdo. Eu acho que a gente tem que discutir dados nesse mundo de marketing. Esse é o benefício. Experimenta, deixa o usuário, né? Deixa o usuário definir. Cara, e eu queria perguntar para você, porque acho que essa cultura de teste é uma coisa fenomenal, mas eu acho que um grande desafio, porque por mais que você tenha plataformas, várias ferramentas para conseguir conduzir isso tecnicamente, você falou do playbook, né? Que aí é uma questão de processo que você tem que ter interno ali para, ok, nós vamos fazer uma série de experimentos aqui, mas nós vamos documentar para que a gente deixe um legado justamente para a gente não repetir os mesmos erros ou repetir talvez os acertos. Como é que funciona dentro dessa cultura de CRO para você justamente montar esse playbook para você garantir que tudo que está sendo realizado e testado está sendo documentado e isso daí vai servir como uma referência para o futuro? Eu acho que essa questão da documentação, ela sempre foi muito importante, mas nos dias atuais ela ganhou uma importância exponencial. Qual é essa importância exponencial? Inteligência artificial. A principal função da inteligência artificial é reconhecer os dados não estruturados, né? Fazer resumo sobre esses dados, te ajudar a tirar insight de um volume de dado muito grande, ou seja, consolidar um conhecimento não estruturado e fazer extração de valor desse conhecimento não estruturado. Então, básico hoje é você usar algum sistema para documentar não só os experimentos, mas tudo que é feito dentro do seu time. Então, nos nossos ritos, por exemplo, a daily ou a semanal, ela é feita dentro de um software, né? Então, tem lá o que a gente vai discutir, quais foram os pontos de discussão, quais são os to-dos que a gente resolveu na reunião, que decisão a gente tomou, está tudo escrito, né? A gente usa o Confluence para isso, e aí a gente usa outros softwares também para gestão do pipeline de trabalho mesmo, dos cards, mas dentro do Confluence, aí tem vários outros concorrentes que têm as mesmas funções, você tem documentado todo o conhecimento do seu time, de todo mundo. Então, entra uma pessoa nova, o onboarding dela está pronto. E essas ferramentas estão habilitando o chat de AI que você, lateralmente, você pergunta. Lá e volta como se fosse um especialista de onboarding. Exatamente. Então, cara, muitas vezes eu não consigo entrar em todas as reuniões, né? Aí eu, tem uma reunião que é a nossa semanal de resultado. Eu não consigo estar nela. Depois eu vou lá no Confluence, abro o meu browser que tem um agente de AI e pergunto quais foram os highlights da reunião. Qual KPI está caindo, qual KPI está subindo, qual foi o plano discutido. Cara, já vem um resumão lá na hora, né? Isso é muito bom, né? Primeiro porque documenta o conhecimento e habilita também novos integrantes a não partirem do zero ou a não cometerem os mesmos erros. Mas aí você pode pensar, mas você não está muito viciado, porque se deu errado no passado, não significa que vai dar errado no futuro. Acho que tem essa questão, e aí você tem que colocar isso como um elemento, né, do seu time, de não necessariamente porque você já deu errado no playbook, você não permite, cara, uma hipótese nova baseada numa hipótese que já deu errado no passado. Agora, tem que ser muito bem fundamentada o que você vai trocar nessa hipótese, por que você quer retestar ela, para poder gastar tempo do time, né? Investir tempo do time, porque são times diversos para colocar um experimento no ar, e fazer sentido esse novo aprendizado. Então, e essa priorização, essa rediscussão, como é que vocês fazem? A gente usa, cara, KPIs básicos. Primeiro deles, né? Qual que é o possível impacto em receita ou em conversão, mas as duas coisas resultam no mesmo lugar. E qual que vai ser o investimento de tempo ou de grana para entregar o desenvolvimento pós-teste, né? Então, você compara o quanto que eu estou investindo para resolver aquele problema e qual o potencial que eu tenho de resultado se der certo.
E aí a gente acaba priorizando dessa forma. Isso é uma visão muito de growth, né? Pô, se eu tenho que entregar mais eficiência, e essa é a reclamação de todo profissional da área de marketing, né? Pô, todo ano eu tenho mais meta de receita e menos dinheiro. Meu amigo, é isso. E sempre será. E se não fosse, cara, não precisaria de você. Né? Acho que isso aí é o básico para a gente ter que aceitar, cara. Assim, você escolheu essa área. Isso é o básico. Não vai mudar. Não faz sentido mudar. Né? E ainda dessa parte de geração de documentação, na verdade, você colocar depois uma IA para interpretar essas documentações, na verdade, hoje não sei como é que vocês estão conduzindo, né? Mas muita gente, muitos dos clientes com quem a gente fala também, eles já usam IA para fazer a documentação, né? Então, até, enfim, não sei se vocês usam Microsoft, alguma coisa assim, com um Copilot lá, ou um Facilitator, que entra na reunião, já faz a transcrição, já faz o resumo, já faz as listagem das tarefas ali pendentes. Porque, cara, se você colocar uma automação ali, você já pode jogar isso no Confluence ou em qualquer repositório que você tem. Vocês já estão utilizando o IA dessa forma também. Não quero falar muito de IA, né? Mas... IA é um termo que sequestra. Senão vai ser só IA. O nosso stack interno lá de trabalho é Microsoft, né? Então a gente usa Teams, a gente usa Copilot. Então, cara, você consegue gravar, né, e transcrever a reunião do Teams, resumir. Dá para fazer as automações, né? Pô, se você foi citado, já gera um card para tal time, se tem alguma coisa, isso aí. Aí fica muito de cada um, assim, eu gosto muito de usar para facilitar o meu dia a dia. Por exemplo, pô, e-mail, cara. O volume de e-mails que a gente ainda recebe, que na minha visão é surreal, cara... Tem uma culpa nossa, né? Como marketing também, de acreditar que o volume gera conversão. Cara, é insano, né? Eu consegui construir lá uma automação para ele me avisar via Teams quais são os e-mails que eu deveria olhar do dia. Né? Então, eu não tenho mais aquele volume de e-mails que eu olho. Né? Você vê, olha a mudança no comportamento do consumidor. Eu estou falando aqui de uma questão profissional, mas na questão pessoal também. Imagina que eu não leio mais o meu e-mail pessoal. Eu tenho uma integração do meu Gmail direto num agent, e aí eu só uso o meu agent para ler o meu e-mail. Né? Eu vou lá e falo assim, deleta todos os spams que tem. Ele vai lá e deleta. Vê que e-mail é importante para eu ler hoje. Ele vai lá e me diz. Então, assim, alguém que está usando o canal e-mail de uma maneira tradicional não está falando mais comigo. Né? Ele está falando com o meu agent. E provavelmente meu agent está deletando ele. Né? E aí, mas como é que você delegou? Como é que você conseguiu também delegar controle, né? Você, tipo, eu não tenho mais controle sobre isso, né? Que momento também você fala assim, cara, será que eu não estou enriquecendo aqui? Eu tenho total controle. Eu tenho total controle. Porque quem dá o prompt e as regras do que ele vai filtrar, como ele vai filtrar, sou eu. E aí, obviamente, como isso é muito novo, de vez em quando eu vou lá e dou uma olhadinha na minha caixa também. E para poder fazer, o meu input foi esse. O output foi esse. Esse output é bom? Essa é uma questão que eu provoco muito no meu time, né? Porque se você entende a essência de como funciona um GPT, né? Mas não o GPT da OpenAI, o Generative Pre-trained Transformer, cara, é um modelo probabilístico. Né? Ele tenta prever qual é a próxima palavra correta para a formação de um texto. Se você não valida o output, cara, muito provavelmente as suas entregas podem piorar de qualidade de resultado. Então, por isso que é muito importante estruturar muito bem o pedido com do's and don'ts e ir refinando esse pedido, analisando o resultado para que você consiga extrair o melhor valor de cada tipo de ferramenta. E não acontecer exatamente isso que você falou, de você passar a emburrecer, né? Porque você está delegando uma função que é sua. Né? Mas depois a gente pode atrás desse tópico, que é muito bom. Essa conscientização, né, de que você precisa capacitar, você precisa treinar o modelo, né? Porque ele fez isso, né? Você dá um prompt, qualquer coisa, qualquer um pode dar lá, e a resposta vem baseado, né, num contexto que às vezes não foi treinado. E isso começa a gerar essa percepção de que estamos usando e emburrecendo. Né? E aí, colocando dentro da Cogna, como é que vocês estão colocando AI? Isso é uma área, isso está diluído, é um COI, porque é um tema que você tem um nível de sofisticação muito alto. Mas será que a companhia inteira está pensando dessa forma? Né? Como é que vocês estão lidando com esse tema, né, de AI lá dentro? Dentro de Martech, a gente tem uma liderança focada em AI, que está com o Bruno Marto no meu time. E aí lá dentro a gente tem os times que a gente compõe os squads dos projetos. Né? Então, vou dar um exemplo.
estamos construindo um agente de desdobramento de peça, né? Ele já está funcional. A constituição desse time se dá através de um engenheiro de dados, um engenheiro de software e pessoas do negócio. Quais são as pessoas? As pessoas do hub criativo. Porque ela tem que saber qual é o output ideal, o que funciona num criativo, que tipo de formatos ela precisa que desdobre, como é a construção ideal desse agente, qual é a interface que esse agente vai ter. Vai ser via chat? Não, vai ser um front-end, né? Como que é mais fácil para o usuário final, que vai ser o time do hub criativo que vai usar, consumir essa inteligência. Então, a gente formata o time dessa forma, monta os projetos, e aí o líder é sempre o líder do negócio que quer resolver uma dor, né? A inovação vem sempre de quem está vivendo o problema, né? Assim, na sua grande maioria. É muito difícil você pegar alguém que não viveu o problema e reinventou algo, né? Assim, pelo menos eu não conheço um caso de um visionário tão grande que não tenha vivido nada do problema. A solução não vem antes de problema. Exato, né? Então, a pessoa que viveu muito e vive muito aquele tipo de problema, ela tem uma capacidade maior de conseguir detalhar o processo do problema, né? E normalmente, esse processo de implementação de AI, ele é menos sexy do que parece, né? Porque dentro do hype, ele é muito sexy, né? Parece que é um prompt e resolve tudo. Mas no dia a dia, cara, é você escrever o detalhe do processo, né? Da onde vem o dado, para onde vai o dado, qual é o input necessário para que o output seja o que você está esperando, que tipo de ferramentas, qual é a arquitetura que tu vai ter que usar. Então, assim, é um detalhe técnico de construção desse plano que assim, para quem não gosta de processo, é muito chato. Mas no final do dia, é sobre processo. Não é sobre muito inovação. A inovação é a nova tecnologia. Como utilizar ela... É a adoção correta da tecnologia. Acho que esse é um pouco do pânico que às vezes se dá dentro da empresa, né? A tecnologia está aqui, eu vou bloquear porque eu não sei usar a forma, né, governada. Exato. Isso eu acho que é uma grande coisa que é importante do ponto de vista da tecnologia é a segurança dos seus dados, né? Porque os dados privados da companhia, você não pode colocar isso em qualquer modelo. Então, lá a gente tem habilitado dentro da nossa nuvem os modelos que a gente usa e para usar um agente nosso e colocar dado nosso tem que ser naquele ambiente que é um marketplace que a gente montou de Martech, né? Então, os seus LLMs estão rodando on-premises hoje quando você trata de dado sensível? On-premise não, está na nuvem, mas dentro da nossa governança, né? Então, por exemplo, a gente usa GCP, né? Então, eu vou usar todos os modelos da Google lá dentro, mas eu tenho uma conexão também de OpenAI, eu vou habilitar lá aquele espaço dentro da Azure ou dentro da AWS, através do Bedrock, lá tem vários outros modelos, ou qualquer modelo do Hugging Face dentro de algum lugar, mas sempre no modelo Enterprise. Nunca vou testar direto na minha conta pessoal, subir uma tabela gigante de dados, né? E ainda tem, dentro do nosso time de Martech, a gente tem também uma liderança de dados que disponibiliza a camada Gold de dados já tratada com todos os filtros de LGPD. Então, assim, não tem nenhum dado sensível de nenhum usuário nosso disponível para nenhum time de negócio. Essa é a premissa básica, né? Imagina o estrago que você faz... Você já corta na fonte e já proíbe qualquer coisa. Então, o dado está lá, tratado na camada Gold, que inclusive foi a Lima que implementou lá para a gente todo esse processo de Data Lake, processo de ETL, tratamento de dados, toda a parte de CDP também a gente fez junto com vocês. E isso funciona muito bem até hoje, né? Assim, o playbook está lá e garante que a gente tenha governança, segurança, estabilidade, enfim, e que a gente consiga fazer todo esse processo de CI/CD seguro, sem quebrar o que está em produção, né? Trazendo o novo formato testado, só implementa depois que testou. Então tem um processo, assim. Eu não sou muito cara do processo, não é aquela coisa que me apaixona, mas eu entendo a necessidade e a relevância de um processo bem estabelecido, e eu acho que é isso que faz a gente entregar valor quando a gente está falando de uma nova tecnologia, né? É o processo de aprendizado dessa tecnologia e qual é o processo ideal de implementação dela. Como é que você vai documentar, escrever, detalhar, né? Acho que deixa eu pegar um gancho, então, exatamente, né? Como a gente está falando dessa adoção processo, e aí você tem uma experiência super bacana com o MMM. Então, eu queria te provocar um pouquinho, explicar rapidamente, né, para o público o que é o MMM, como é que você tem tido, né, relação com isso, e quanto isso você pensa, né, poxa, depende mais do quê, né, para dar certo?
Legal. Então, eu vou tentar fazer um paralelo com um modelo de atribuição tradicional, né? Tanto o MMM quanto o modelo de atribuição tradicional eles vão usar correlação, né? Obviamente que a gente quer tentar encontrar causalidade, né? Esse acho que é o desafio de todo mundo. Pô, isso aí é causal? Né? Porque você quer ter certeza. É mais fácil também, né? Se observar ali e explicar, né? Cresceu aqui porque eu fiz isso. Ah, tá bom. Exato. Só para deixar claro, né? Correlação não é causalidade. Exatamente. São coisas completamente diferentes. Mas a atribuição, ela é baseada em correlação. Vamos lá, pegar o last click e falar, pô, todo mundo que fez esse último ponto de contato eu vou atribuir o resultado a esse último ponto de contato. É uma correlação. Dentro do MMM, a principal diferença é que você vai trazer muito mais dados e não só dados de receita, de preço, de volume de vendas, como dados de mercado. Então, o set de dados que você vai usar vai da sua experiência, da sua capacidade de encontrar ou produzir ou de se conectar com os parceiros. E aí você amplia muito esse entendimento da jornada do consumidor. Mas ele sozinho, ele também é uma correlação. Na minha visão, é uma correlação muito melhor e mais robusta do que somente o last click. Quando você adiciona um efeito de experimento, né, fazer um teste grupo controle exposto, um gel lift, um brand lift e colocar isso também junto com o modelo, aí você muda de nível, né? Porque aí sim você está conseguindo fazer a calibração do seu modelo de MMM com um resultado causal. Né? Se você vai lá e faz um gel lift, ou você pega um canal específico e usa um brand lift ou um conversion lift daquele canal e usa esse dado para calibrar o seu modelo está ficando cada vez melhor. O MMM basicamente vai te dizer qual é a incrementalidade que cada canal traz. Ele vai te dizer também, ele vai te dar uma previsibilidade maior de forecast, né? À medida que seu modelo vai evoluindo, vai ficando mais acurado, você vai conseguindo ter uma taxa de previsibilidade muito alta. Por exemplo, quando a gente começou, tinha lá 75% de acurácia. Hoje já passa de 90%. Né? 90% é muito bom. Acho que a partir de 80% já é muito bom. Né? Pô, mas 80% é bom? Caraca, 20% de erro? Fala assim, cara, você já fez essa mensuração do seu time? O quanto que ele planejou e o quanto que ele entregou? Qual é a diferença? Né? Esses dias eu estava vendo, estava escutando um podcast, alguém explicando sobre o porquê que a implementação de AI não é tão acelerada na medicina. Né? Porque um erro na medicina pode significar perder uma vida. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, um contraponto que a outra pessoa colocou tá bom, mas a taxa de acerto dos modelos específicos para a medicina, por exemplo, de detecção de imagem e tal, ela já é muito maior do que do humano. Então, assim, né, é uma coisa indo contra a outra, né? Então, quando você fala de um modelo de MMM, de fato, você conseguir pegar a maior parte de dados, e aí você perguntou, pô, o que é a condição básica para ter um bom modelo? Pô, você precisa ter dado estruturado, né? Dados de campanha, você precisa de um volume de dados considerável, não dá para você fazer um modelo com 2 meses, 3 meses de dados. O ideal é que você tenha pelo menos 2 anos. Se tiver 1 ano, já dá para começar, mas o ideal é que você tenha 2 anos para você conseguir fazer até uma visão de year over year. Esse modelo ele vai te ajudar, além de fazer a parte de forecast, analisar incrementalidade, ele vai te ajudar também a entender saturação de cada canal, que é uma coisa muito importante. Qual é a correlação entre essas coisas, desses canais, né? Uma análise que você não vai conseguir fazer simplesmente no modelo de atribuição. Ah, mas a atribuição não serve para nada? Não, pelo contrário, a atribuição serve para muita coisa, né? Se você quer fazer uma análise nessa granularidade de entender o comportamento de um usuário, só a atribuição vai resolver. Né? Lembra lá, o MMM não usa nenhum tipo de clique para poder dar o resultado. Por isso que ele consegue analisar mídias offline também e fazer um marketing mix muito maior. Então, a atribuição, normalmente, você vai utilizar para fazer uma comparação daquele canal para aquele próprio canal. Né? Pô, se eu tenho no modelo de atribuição um custo de aquisição X ou a conversão Y, eu tomo como base o resultado dele para analisar ele mesmo no tempo.
né? Então, pô, a decisão do dia a dia, muitas vezes, você está tomando com base em atribuição, porque você não vai ter um modelo de MMM sendo atualizado todo dia, né? Meu sonho que um dia isso chegue, mas acho que... Tem caminho, é que a gente está evoluindo, exatamente. Exato. Até 20 anos atrás, puta, tinha, mas não era aplicável tão fácil. Agora já aplica, já está falando já, né, num grande grupo. E aí uma dúvida que eu tenho, né? Você acredita que o MMM, ele torna, né, o CFO o teu aliado? Você acha que é uma ferramenta, é uma coisa que você consegue agora, né, provar e pelo menos direcionar aqui, ó, vamos aumentar o investimento porque vamos aumentar a receita e não ter embates, né, financeiros? Sem dúvida, cara. Acho que essa lacuna entre CFO e CMO, ela existiu durante muito tempo, porque a conversa, né, é como se um estivesse falando uma língua e outro estivesse falando outra. Porque muitas vezes, se você pega o marketing tradicional desse mundo de 20 anos atrás, que não tem muita mensuração, pô, qual que é a função do CFO? É entender investimento e retorno, né? Se você passa a trazer esses dados de investimento e retorno para uma conversa com o CFO, você está falando a língua dele, né? Então, pô, se o teu modelo de MMM ele já está bom o bastante para você confiar que se você está planejando uma receita nova, você vai acertar 95% daquele alvo, cara, isso dá uma segurança diferente de, em determinados momentos, você entender que o seu ROI está muito maior do que o planejado, dá a segurança de você pedir mais dinheiro, né? Ou de você acordar um gasto superior ao planejado, porque vai valer a pena. E você vai conseguir depois demonstrar que você realizou aquilo, né? Que a incrementalidade veio daquele mix que você resolveu junto com o modelo. Cara, assim, esse tipo de discurso, esse tipo de conversa com dados e fatos aproxima muito essas duas áreas, né? E acho que até tem o papel de tirar o marketing de um centro de custo para um centro de receita, né? Uma coisa que é muito complexa dentro de grandes organizações para o marketing, esse marketing que está mais para ser data-driven, preditivo e tal, é que normalmente você tem um orçamento a seguir, né? Você não pode simplesmente... Eu vou dar aqui uma situação, né? Imagina que houve uma mudança grande no comportamento do mercado e o que você estava planejado para fazer em janeiro, você está fazendo 20 vezes melhor. Só que você também estava planejado para gastar X em janeiro. O que você faz em janeiro? Se dentro da sua corporação você não pode gastar o dinheiro todo do ano em janeiro. Mesmo sendo muito inteligente gastar o dinheiro todo do ano em janeiro. Você deixa passar? Você vai ter um compromisso. Depois você vai ter que provar o que você não usou, explicar, né? Vai gerar. E por que acabou o dinheiro, né? Mas faz sentido do ponto de vista da companhia e de negócio você antecipar uma receita, né? Uma receita que você geraria em dezembro, novembro, setembro, outubro, você está gerando toda ela em janeiro, eu acho que o CFO ele vai dar um abraço em você. Sim. Depende. Controle orçamentário, talvez ele não vai gostar muito porque você vai ter gastado o caixa. Isso. Porém, então... você vai ter antecipado uma receita que, se ele pegar isso aqui e colocar no CDB, vai dar mais dinheiro do que no futuro. Então, a receita que você gerou em janeiro, ela, né, se o teu negócio for de recorrência, você gerou carteira muito maior no ano do que se tivesse gerado espalhado. Mas essa é uma situação incomum, né? A gente não tem tantos eventos assim que fazem a gente... Mas tem uma história do orçamento infinito, né? Mas isso é muito mais conceito do que realidade. A não ser que seja uma empresa de dono, capital fechado, né? Aí faz muito sentido, e faz sentido a história do capital infinito quando você tem previsibilidade, quando você tem os indicadores corretos alinhados ao objetivo da organização, né? Vou dar um exemplo. A organização quer fazer crescimento rápido, né? E ela definiu qual que é, talvez, o CAC sobre o LTV, né? Que são dois conceitos importantes do marketing. Cara, enquanto você tiver com CAC sobre LTV de 10 ou de 20... Tem dinheiro. Tem dinheiro. E se eu fosse o empreendedor que estivesse liderando essa empresa de capital fechado, que eu não precisasse prestar conta para ninguém, e tivesse um LTV sobre CAC de 20, e isso fosse bom para a minha companhia, era dinheiro infinito. Mas isso, dentro da dinâmica de mercado de grandes corporações, é muito complexo, né? Porque você tem que dar você tem um orçamento a seguir, tem uma questão também, dependendo do negócio, de produção,
de logística, de entrega. Então, muitas vezes o crescimento pode ser um problema. É o melhor problema que um profissional de marketing pode passar, né? Eu prefiro muito mais ele, Bruno, do que o problema de estar faltando receita. Tá faltando resultado, né? E tá sobrando estoque, né? Então, são jeitos diferentes de olhar. Mas sobre a aproximação do CFO com o CMO, eu acho que o único caminho é ser data-driven e trazer para a mesa os indicadores de mensuração de receita. Cara, não tem outro caminho. Cara, e explica pra gente assim, porque a gente falou de atribuição, né? E a gente, muito do digital, a gente está habituado a trabalhar com last click ali, ou fazer alguns modelinhos, first ou time decay, o que seja. Quando é que eu devo tomar uma decisão de escolher um ou outro, ou a gente tem que escolher os dois? Cara, sei lá, se eu não estou investindo em media off ou TV, não faz sentido MMM para mim, eu vou ficar só no digital aqui, eu vou usar só atribuição. Como é que eu devo escolher um ou outro? E se é para todo mundo, qual a hora certa? Legal, é importante explicar isso. Essa é uma boa pergunta, cara. Acho que é a pergunta que todo mundo que está em um único modelo fica, pô, como é que eu faço, né? Eu acho que não tem escolha de um único modelo, é um composto, na nossa visão, de três modelos, né? Você precisa da atribuição para tomar decisão de curto prazo no dia a dia, para entender a jornada do usuário, para fazer segmentação. Você precisa. Através de atribuição você consegue esse tipo de eficiência. Então, como eu falei, pô, se um canal que eu tenho uma visão de last click no CAC dele, no last click, tá com CAC de R$5.000, né? Eu quero que ele seja um CAC de R$4.000, eu vou usar o last click como tendência para fazer as melhorias no setup desse canal, sejam elas quais forem, independente de qual variável eu vou mexer para que isso caia, eu vou usar a atribuição, assim como eu vou usar também a atribuição para poder fazer remarketing, vou usar a atribuição para outras coisas, vou usar, né, o one-on-one para outras funções. Para eu conseguir ter uma análise um pouco mais causal, eu tenho que fazer um experimento. Né? Eu tenho que fazer o experimento no ambiente controlado, grupo controle exposto, eu tenho que pensar muito bem como que eu vou fazer isso, e isso vai te dar muita vantagem de entender, de fato, o impacto causal de alguma coisa. Então, ter essa questão da experimentação aqui é super importante. E o MMM, ele vai te dar uma amplitude de análise de dados de mercado, dados do seu negócio, incrementalidade, que muito provavelmente não, com certeza só o last click ou first click ele não vai te dar. Né? Eu posso usar o multi-touch attribution. Pode usar também, mas não deixa de ser uma atribuição. Né? Você vai olhar quantos dos canais passaram pela sua jornada, mas sem analisar a incrementalidade, né? E principalmente sem dados de mercado. Né? Então, vou pegar um exemplo que eu gosto de dar sobre... imagina que você está fazendo uma campanha no iFood. Né? O iFood acho que é muito bom um exemplo porque está no nosso dia a dia. Né? E aí você colocou 20%, 30% mais dinheiro nessa campanha com uma visão de growth que você ia aumentar o volume de pedido. Só que no meio da semana que você colocou esse dinheiro a mais, choveu numa sexta-feira. O que vai acontecer com os seus pedidos? Eles vão dar um boom. Mas esse boom foi porque você botou mais dinheiro ou foi porque choveu? Né? Esse tipo de resposta, se você tiver o set de dados imputado no modelo, você vai conseguir enxergar... pode ter sido as duas coisas. Chuva, né? Pode ter sido as duas coisas, se for muito bom, né? Mas pode ter sido a chuva. Né? O modelo vai te ajudar a enxergar isso porque ele vai ter uma série histórica de dados muito grande e ele vai... Obviamente, isso não pode ser isolado uma única vez, você não vai conseguir ver nada. O modelo não vai ter confiança estatística em enxergar ali. O modelo precisa de, volume, perenidade e volatilidade. Né? Ele precisa variabilidade, que é a mesma coisa que volatilidade. Então, se você tem esse set de dados lá, você vai lá e fala assim, sempre que chove, tem, né, um movimento de sazonalidade aqui, ou uma influência, ou uma incrementalidade por conta do tempo, influenciando o comportamento do consumidor no nosso negócio, e é por isso que a campanha dá muito mais resultado. Então, eu tenho que isolar esse momento. O MMM faz isso, né? Porque ele traça uma linha do que é basal, depois ele enxerga as sazonalidades, e ele elimina esses dois pontos como ponto de partida para poder entender a incrementalidade. Né? Isso, nenhum modelo de atribuição vai fazer. E como é que você até escolhe? Quais são essas variáveis que você pode trazer para um modelo de MMM? Cara,
trocentas milhões de informações, né? Você vai trabalhar com todos os dados do seu negócio, você pode trazer dados de chuva, você pode trazer dados de, enfim... IPCA, variação da taxa de juros, tudo, influência do dólar. Política. Porque, às vezes, cara, eu quero fazer o melhor modelo do mundo, eu vou trazer todos os dados possíveis, públicos, internos... mas daí também seu modelo ficar louco, ele nunca vai chegar numa conclusão. Como é que você escolhe? Assim, você vai adicionando um por um e testando, vendo se aumenta a acurácia? Como é que é o framework para chegar lá? Acho que, basicamente, você tem que entender que dados têm muita correlação ou tem muito a ver com o seu negócio, e aí é muito mais também um processo de experimentação e aprendizado do time. Tudo no final, né? Você não vai acertar de primeira o melhor set de dados possível e ele também não vai ser estático, né? Mas a qualidade do dado é muito importante, a série histórica do dado que você tem disponível é muito importante. Mas eu digo que, cara, o ideal é você experimentar mesmo. Por exemplo, que tipo de dado eu vou escolher? Primeira pergunta que eu digo que depende do objetivo que você quer colocar como modelo, né? Então, o modelo ele vai ter as variáveis dependentes e a variável independente, né? Então, qual é a variável independente que você vai setar? Vai ser volume? Vai ser, sei lá, branding? Você quer algum indicador de branding como uma variável independente? Ou vai ser receita, né? Baseado primeiro nessa decisão que é a primordial da definição de um modelo, você vai encontrar dentro de casa quais dados você tem, né? E aí depois, com conhecimento do time, conhecimento de quem está no negócio há muito tempo, você vai experimentando outros dados, né? O ideal é que você tivesse, cara, um volume gigantesco de vários dados diferentes, mas você vai precisar escolher e ir experimentando. Não tem uma bola de prata nesse negócio, uma bala de prata nesse negócio, né? Você vai ter que aprender, e essa é a beleza do negócio, né? Você já deparou já com uma paralisia nesse momento? Fala assim, puta, vamos pegar tudo isso aqui, junta todas as informações, lá vai dar certo. Depois você chega no final, você encontrou só residual e não conseguiu entender nada. Cara, eu acho que por a gente ter essa coisa de feito é melhor que perfeito, a gente não fica muito nessa coisa do estado da arte, sabe? Lá atrás, quando a gente começou, eu não tinha os dados tão bons, com uma série tão longa, eu não tinha todos os dados que eu tenho hoje. A primeira vez que a gente rodou, cara, a acurácia do modelo foi baixa, mas já foi interessante, foi um processo de aprendizado muito bom. Primeiro porque o resultado final foi completamente contrário ao que a gente acreditava no Last Click. Então, foi muito bom pra gente refletir, cara. Falar assim, e aí? Né? Aquele canal que a gente achava que era maravilhoso a nossa vida inteira... Você vai desafiar, né? É o pior. E aí? Não vai dar um desejo de testar? Cara, aí depende de cada um. Eu sou esse cara de testar, né? Eu falei, cara, agora mesmo que eu quero fazer. Vamos fazer. Você já usou isso para provocar a agência, o time que está operando, falando assim, e eles não têm medo disso, não terem medo disso? Total. Assim, quando a gente começou, cara, o time tinha muito medo em sair do Last Click. Ele tinha muita resistência em sair do Last Click. A gente não tem agência, a gente opera in-house e tudo, mas a gente tem uma resistência natural das pessoas. A mudança... ela normalmente é um processo complexo quando você fala de um grupo grande de pessoas, né? Esse processo de quebrar essas barreiras da mudança, de experimentar, por isso que a cultura é muito importante, né? Acho que o fato de ter o buy-in também meu sobre esse processo de inovação e mudança é bacana, porque eu vou lá e falo assim, cara, pode testar, não tem problema se der errado. A gente está em ambiente seguro. A gente não está testando uma coisa louca que a gente vai derreter o nosso resultado. A gente está num ambiente seguro, pensado para teste. Vamos testar. E aí, você não pode sair do 0 para o 100, né? Você vai de pouquinho em pouquinho, em doses homeopáticas mesmo. Assim. Queria eu que o processo de aprendizado fosse download, né? Igual a Matrix. Mas não é, na realidade não é, né? Há quanto tempo vocês estão aplicando MMM consistentemente? Desde 2022. 2022. E só na Cogna, na verdade, né? Porque você já até teve alguma experiência com MMM antes disso. Eu tive uma experiência com MMM lá na Claro, mas foi muito mais do ponto de vista de aprendizado, entender o impacto, do que de fato operar o modelo, né? A minha primeira experiência com MMM na Cogna foi em 2021, que a gente fez um primeiro estudo bem amplo, e aí a gente já tomou uma decisão baseada nesse estudo, mas sem utilizar o modelo para tomada de decisão no nosso marketing mix no tempo, né? Sim. Uma coisa é você tirar uma foto
entender os dados e os insights que estão naquele resultado ali e tomar decisão de aplicação, né? Então, num primeiro momento que a gente fez a virada para o digital, foi assim. A gente fez um primeiro estudo com base no histórico de 2 anos de campanha, onde as nossas campanhas de offline tinham ROI negativo, né? Esse foi o aprendizado. Então, a gente tomou decisão num momento específico da companhia, que era na pandemia, onde a gente precisava ser muito mais eficiente, a gente migrou tudo para o digital. E aí sim a gente conseguiu, e nesse estudo mostrava que o ROI dos canais digitais, não todos, mas a grande maioria tinha ROI positivo. E aí a gente fez uma virada, essa virada fez a gente crescer bastante a eficiência do marketing mix. Ou seja, hoje você não arriscaria de forma alguma abrir mão de ter um MMM apoiando suas decisões em qualquer cenário, né? Eu acho que é um retrocesso, assim. O time só faz planejamento com o MMM. Assim, a decisão, eu arrisco dizer que do mix não é de ninguém, é do modelo. A gente só segue, né? Demorou para a gente chegar nesse estágio de confiança, porque o modelo foi melhorando, né, a acurácia dele, até o entrosamento dos times de dados, de mídia e os demais times. Mas hoje eu digo que, cara, tem um processo de alta confiança lá sobre o que a gente está fazendo, na verdade, é o contrário, né? A gente está expandindo a utilização de MMM para vários outros negócios dentro da companhia. A gente começou pelo negócio principal, né, que é a graduação, um negócio que gera mais receita, e aí a gente veio ampliando e implementando em negócios menores, né? E até dando um zoom maior, né? A gente começou por um modelo nacional e agora a gente está fazendo um modelo regional. Legal. Então, assim, eu acho que esse processo de descoberta, cara, acho que quando a gente começa a falar é muito menos fim, né, e jornada, né, o meio, né, que você está construindo. Esse negócio não vai acabar nunca, né? Você só vai só melhorando e vai refinando ele, né? Daqui a pouco você vai começar a botar IA para te ajudar a colocar mais informação que você talvez não está capturando, né, e treinar outras coisas ali. Perfeito. A gente tá, por exemplo, um dos projetos que a gente tem é criar um Creative Score. E esse dado virar uma variável do modelo, né? Complexo, você tem que transformar um criativo em componentes, você tem que analisar, né, todos esses componentes, o que entrega de resultado, qual o KPI que você vai medir, aí você cria o Creative Score e esse Creative Score passa a ser um dado, e aí você tem que fazer para trás também, né? Porque tem que ter um volume grande, então você tem que pegar os dados lá do passado. Acho que também é uma dica boa aqui, é assim, cara, organize e cuide primeiro dos seus dados, né? Para conseguir treinar um negócio bem feito. Né? A fundação, e acho que às vezes não é só, puta, beleza, contratei, agora vamos começar a usar. Você tem um trabalho prévio, né? Que talvez acho que esse é um trick que a galera usa e às vezes, porra, não deu certo. Né? A ferramenta, cara, é um meio, né? Assim, o grande diferencial dos negócios são os dados privados que esse negócio tem para usar a seu próprio favor, né? A construir um negócio melhor, a construir uma experiência melhor para o consumidor, um produto melhor para o consumidor, o uso, a tomada de decisão que vem através dos insights, da análise de dados, para mim, cara, assim, eu acho que não tem outro caminho no business que não seja esse, assim. É que agora tem ficado mais fácil fazer isso, né? Mas ainda assim tem um trabalho duríssimo ali, né? O nosso time de Martech diz lá que, pô, eles estão lá trabalhando debaixo da terra. Muitas vezes a gente faz um baita resultado e está comemorando e fala, ó, mas quem passou todo o cabeamento aí desse negócio foi a gente. Ter o Netflix aí, você não viu, né? Exatamente, né? Então, pô, a gente tem que dar valor também para esse trabalho que a gente chama de estruturante, né? Para a construção da pista. Sem a pista, o avião não decola. Hoje a maioria do pessoal ainda, enfim, talvez, não sei se a maioria é explícita aqui, mas toma decisão ainda com modelo de atribuição e muitas vezes ainda last click, né? Então, decisão de como é que eu vou direcionar minha verba aqui, qual que vai ser o share para cada canal ali, principalmente quando a gente fala em negócios exclusivamente digitais. Hoje na Cogna, como é que funciona? Assim, qual que é o percentual de peso que você põe para tomada de decisão em MMM versus atribuição? Cara, sei lá, 100% da sua tomada de decisão de alocação de verba está em MMM ou você apoia com atribuição? Como é que funciona essa tomada? 100% MMM. 100%. Porque mix é direção, né? Então, MMM define qual que é o marketing mix. Quanto que eu vou colocar de verba em cada canal. A atribuição no dia a dia
é o que eu vou fazer para tentar melhorar aquele canal. Correção de rota, pilotar, né? Exatamente. É o micro. Então, o macro, né? Você está vendo no MMM e o micro Exatamente. ali você está operando o fine tuning. Exato. Fine tuning do dia a dia, você precisa de granularidade na análise. E aí você precisa de atribuição. Quero saber, cara, e às vezes você quebra várias análises diferentes né, ou altamente granular para tentar entender uma jornada e resolver essa jornada. Mas no dia a dia a gente usa isso para pilotar mantendo o mix. Porque você não pode descumprir a previsão e o que senão você quebra o seu modelo de... Exato. Senão você não vai conseguir mensurar, né? Falou assim, pô, o modelo me sugeriu esse mix. E eu não cumpri, né? Como é que eu vou saber se deu certo? Sim. Né? É um modelo preditivo, você precisa pegar e aplicar isso e garantir minimamente que você está cumprindo. Então, isso é importante. E uma pergunta aqui que talvez seja a mais interessante de todas elas, não sei se você vai conseguir responder ou poder responder, você consegue dar um cheiro para a gente de, né, quais foram os impactos, ou sei lá, uma taxa, um incremento, um lift que vocês tiveram a partir do momento que vocês começaram a consolidar e tiveram uma acurácia boa em MMM? Cara, assim, ó, no primeiro ano, que foi o ano, né, normalmente quando você acerta, você consegue lifts maiores. Quando a gente fez o shift do offline para o digital, a gente cresceu 47%, reduzindo verba. Né? Eu acho que outra informação interessante a gente está há 3 anos rodando MMM. Há 3 anos, basicamente, a gente tem a mesma verba e há 3 anos a gente cresce mais de 2 dígitos. Você está conseguindo fazer o que todo mundo é cobrado, né? Menos investimento, mais resultado, mas obviamente aplicando aí, né? Obviamente, pô, essa evolução ela não vem só do MMM, né? Pô, a gente está mudando a jornada, a gente está fazendo teste AB, a gente está criando hipótese, isso em todas as áreas do marketing, seja na parte criativa, seja na parte dos canais digitais, seja implementação ou redução da jornada, né? Nossa jornada de compra, ela já foi de quase 40 dias entre o primeiro lead e, de fato, a assinatura do contrato, né? Uma jornada longa de graduação. Pô, hoje a jornada é 3 vezes menor, né? Quase 4 vezes menor. Bom, deixa eu te fazer um pedido, né? A gente pediu para você trazer um objeto que você se reconhecesse ou que te personalizasse, tirasse um pouco do seu sobrenome corporativo e colocasse o da PF. E aí queria te convidar a falar para a gente o que você trouxe. Legal, cara. Assim, ele é um objeto pessoal, mas que remete muito ao que eu acredito sobre o nosso processo como profissional também, né? Isso aqui, eu trouxe o novo livro do Kotler, que é o Moderns of Marketing, Essential of Marketing. Eu trouxe esse livro aqui porque o case do nosso time está nesse livro, né? A gente foi selecionado, então o case da Anhanguera de utilização de mensuração avançada para campanhas de branding foi selecionado e está aqui nesse livro. Fica a dica então para todo mundo que quiser conhecer em mais detalhe aqui o case da Cogna, só comprar o livro aqui que está tudo lá dentro. E acho que isso traz um pouco, cara, dessa coisa do legado, né? Assim, no final do dia, pô, a gente está ali dedicando boa parte do nosso tempo precioso, para construir alguma coisa que não é só o resultado financeiro, né? Que é, de fato, criar um ambiente de aprendizado legal para o seu time, um ambiente onde seu time pode crescer, mas também criar um legado, pô, do que você está fazendo um negócio bacana e todo mundo ter orgulho de estar participando disso. Então, dentro do livro aqui tem o nome de vários membros do nosso time que participaram do projeto. Pô, isso é muito bacana. E a história que você conta depois também, né? Acho que, né, tá lá na minha estante. Um dia, quando meu filho entender sobre isso aqui, eu falo, ó, tá aqui, ó. Eu ia falar, mas o que era isso aí, né? É só AI, nem vai existir, vai ser tudo AI. O cara que... onde meu pai apareceu. O pai do marketing selecionou o case de trabalho do seu pai. Pô, acho que no fim do dia a gente também faz muita coisa do que a gente faz no nosso trabalho, pela nossa família, né? Por ter um pouco de orgulho do que a gente faz, poder compartilhar, poder ver o crescimento das pessoas. Eu sempre vejo, pô, tem uma pessoa no seu time que entrou lá na lista júnior, e aí passam os anos, daqui a pouco essa pessoa virou gerente sênior. O impacto que você teve na jornada de transformação dessa família ou dessa pessoa, cara, isso não tem nada que entregue um valor tão bacana como profissional quanto isso, né? E no final do dia, como a gente gasta, sei lá, 30%, 40% do nosso tempo de vida dentro do ambiente de trabalho, tem que ser gostoso, tem que ser alegre, né? Tem que ser um ambiente de aprendizado, tem que ser um ambiente também
que gera esse desafio, né? Falou assim, pô, tô trabalhando lá, mas olha a galera tá, cara, sendo selecionada em case, então, pô, tem que ter esse ambiente de desafio ao mesmo tempo, né? Acho que é isso, cara. E você tem uma dica aí, olhando para o Bernardo de 20 anos atrás, quando estava começando lá na Vivo, depois passando, que você aprendeu nessa jornada e que você voltaria no tempo e falaria, ó, presta atenção, esse aqui é o caminho, isso aqui não vai para cá. Tem alguma... Eu acho que, cara, no início da carreira ali, você acaba, assim, pelo menos no meu histórico, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de aprender. Eu acho que essa característica hoje é muito mais importante do que naquela época, inclusive por conta da aceleração da tecnologia e da transformação. Em alguns momentos, quando você acerta, cara, você tem que tentar botar o propósito na frente do ego, né? Eu diria que essa dica é uma dica importante, né? Que esse processo de continuar sendo humilde ali para você continuar aprendendo e até reaprendendo é muito importante. Pô, é legal acertar, é legal estar aqui no livro, mas pô, será que o que eu fiz até aqui para chegar aqui é o que eu preciso fazer para chegar num lugar mais longe no futuro ou no presente? Provavelmente não, né? É o que você falou. Provavelmente meu filho não vai nem entender muito bem o que era o marketing do passado, porque vai ser... Ele tem 2 anos. Imagina daqui a 20 anos o que vai ser o marketing, né? Vai ser algo que eu não consigo nem imaginar. A gente não consegue mais prever. A gente não consegue fazer planejamento de 12 meses. E né? para conseguir já usar tudo que já foi desenvolvido até agora, né? Para tirar valor, assim, você não precisaria nem mais evoluir. Então, só para usar. Assim, três skills que eu tenho visto em todo lugar e concordado muito, que são os skills do profissional do futuro, cara, assim, fluência em AI, e aí, do ponto de vista da nova linguagem do trabalho, né, você tem que entender das ferramentas e saber aonde você pode aplicar para extrair mais valor. Pensamento crítico e sistêmico, né, que pô, não pega o output que você recebeu e entende que ele é o melhor que tem porque foi uma AI que te deu. Você tem que ter a tua criticidade de avaliação se aquele output é o ideal. Então, você tem que ter profundidade no tema, né? Visão sistêmica e como que isso impacta o todo, né? Cara, e por último, aprender a reaprender, né? Porque se você ficar apegado nas coisas que você aprendeu no passado, cara, o sofrimento... cara, a dor é certa, o sofrimento ele é opcional, né? Mas vai doer. Isso aí eu te garanto. Muito bom, Bernardo. Excelente. Puta, só agradecer. Tremenda aula aí. A gente explorou bastante o tema de MMM. Acho que quando a gente falar de Martech, né? A gente tem uma função aqui, uma obrigação de ajudar as pessoas a entenderem. E o tema foi super rico. Então, só mais uma vez agradecer, te desejar sucesso, boas noites de sono, com criança pequena em casa é um desafio, mas que tenha muito sucesso aí na tua adoção também de puta, tremenda aula. Obrigado. Obrigado a vocês, cara. Foi um prazer estar aqui. Maravilha. Obrigado também, Bernardo, que você tem uma taxa de conversão cada vez maior. Boa. E para quem está acompanhando a gente aí de casa, se gostou do vídeo, deixa um like, assina que daqui a pouco tem mais. Obrigado, pessoal.